Fala, rapaziada do Legal Gasolina, você também, meu amigo, aí, torcedor de outros clubes, né? O N Assis aqui com vocês. Rapaziada, alguns jogos do Campeonato Brasileiro já aconteceram. Na minha opinião, resultados ali, tirando do Mirassol, que eu acho que foi bom pro Remo, né? Mas outros resultados ali que tem uma diferença ali, tem, mas não é tudo isso não. Mas a gente vai comentar aqui o que está impactando, tá? Já tivemos 3 jogos terminados, né? Pelo Campeonato Brasileiro. E deixa eu atualizar vocês aqui, tá? Dos resultados até o presente momento. O Vasco sapecou, tomou, aliás, né? Uma sapecada de 4-1 do Internacional no Beira-Rio. O Mirassol perdeu para o Atlético Mineiro por 3-1, fora de casa. E o Fluminense venceu o São Paulo por 2-1. Esse último jogo aqui não importa muito pra gente, porque são 2 times ali da parte de cima da tabela. No atual momento, agora que eu estou gravando esse vídeo, Palmeiras e Cruzeiro vão empatando em 1-1, o jogo é no Allianz Parque, tá? Classificação atualizada para vocês nesse exato momento. Palmeiras está em primeiro, né? Com 35 pontos. Flamengo com 2 jogos a menos tem 30 pontos. Fluminense 30 também, empatou com o Flamengo, mas já fez os 16 jogos. São Paulo tem 24. Atlético Paranaense 23, Bahia 22, Atlético Mineiro 21. Atlético Mineiro estava lá embaixo, vocês lembram? 2 vitórias nessa competição fazem diferença, tá, gente? Fazem diferença. Internacional com 21 pontos também, é o oitavo. O nono é o Red Bull Bragantino com 20 pontos. Lembrando, Atlético Mineiro e Internacional já jogaram na rodada, tá? E o Bahia aí tem 14 jogos, assim como o Flamengo, 2 jogos a menos. Red Bull Bragantino é o nono com 20 pontos. Coritiba, que vem ladeira abaixo aí, né? Tá com 20 pontos. Joga amanhã com o Santos. O Vasco, que foi humilhado pelo Internacional, tem apenas 20 pontos. É o 11º. Cruzeiro, 12º. Com 20 pontos também, com esse empate com o Palmeiras. Vitória da Bahia tem 19 pontos, 14 jogos, tá? Lembrando, Vitória tem 2 jogos a menos também. Botafogo com 2 jogos a menos tem 18. Santos tem 18. Corinthians tem 18. Esses daqui são os times que estão fora da zona de rebaixamento. Abrindo a zona de rebaixamento, Grêmio Futebol Porto Alegrense tem 17 pontos. Mirassol com 13, já jogou inclusive, mas tem um jogo a menos que o Remo, tá? Vale lembrar isso daí. Remo e Chapecoense. Chapecoense tem 2 jogos a menos, tá? Então, temos ali o Mirassol com 13 pontos, estacionado com 13 pontos. Remo com 12 e Chapecoense com 9. Se o Remo vencer a Chape amanhã, o Remo vai a 15 pontos. Ultrapassa o Mirassol e termina a rodada na 18ª colocação. Porém, se o Corinthians não vencer e o Santos for derrotado pelo Curitiba, acho difícil acontecer, tá? Mas o Botafogo acho que pode perder, tá? O Botafogo vem mal na temporada. E o Vitória é uma incógnita ainda, né? Continua aqui ainda 13º, ganha os jogos em casa, perde fora. Vai mantendo isso daí, parece que o jogo do Vitória é fora também, de casa, tá? Se, né, o Corinthians, Santos, Botafogo e Vitória não vencerem, né? O clube do Remo vai ficar a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, tá? 3 pontos. Então diminui consideravelmente, tá? Isso também se o Grêmio não vencer na rodada, né? Também. Isso diminui consideravelmente aí uma distância que hoje é de 6 pontos do Remo para sair da zona de rebaixamento. E uma vitória contra a Chapecoense em casa deixa a situação do Remo bem clareada, né? Porque se a gente parar para pensar, o Remo tem 2 jogos em casa contra um Atlético Paranaense, que beleza, é um bom time jogando lá na arena. O Atlético é muito forte lá, fora de casa ainda não conseguiu se provar nesse campeonato. E vamos fazer galera do Atlético que me acompanha aí, né, que gosta do meu trabalho aqui, vamos fazer um trato? A gente ganha aqui, vocês ganham lá? Pode ser, pô, 3 pontos para cada um. Vocês ganham os 3 pontos de vocês lá e a gente ganha os nossos 3 pontos aqui. E a gente pega um São Paulo, eu poderia até dizer em crise. Porém, gente, o Dorival já vai estrear, né? Na próxima rodada, então a gente sabe que um novo treinador sempre dá um ânimo a mais na equipe. Mas mesmo assim, é jogo duro. A camisa do São Paulo enverga varal, então a gente tem que respeitar também esse adversário aí. E como é que a gente respeita um adversário como esse? Jogando nosso máximo e tentando vencer o jogo como a gente fez com o Palmeiras, tá? Então vamos lá, vamos falar agora aqui sobre a nova camisa do Remo, né? O Remo lançou aí
o novo uniforme número 2. Eu achei bonito, tá? Achei bonito. Achei um uniforme bem simples, né? Sem muita papagaiada. Um uniforme que valoriza a camisa azul marinho do Remo, que apesar de ser a primeira, mas nada impede de fazer parte também as cores azul marinho ali no segundo, né? A manga é azul marinho, essa parte aqui do uniforme é azul marinho. É um uniforme que lembra muito aquele uniforme de 2016, eu não sei se vocês lembram, né? Que o clube do Remo lançou, e na época foi uma febre. Eu achava aquela camisa muito linda, tá? 2016. Me julguem, mas eu achava aquela camisa muito bonita. Até hoje eu não consegui achar aquela camisa. É muito raro você achar uma peça daquela camisa de 2016. Que lembra muito o Edno e o Marcinho, né? Aquela camisa. Você lembra daquela camisa e lembra do Edno e do Marcinho. Então, o uniforme do Clube do Remo provavelmente deve estrear amanhã, tá, rapaziada? Provavelmente esse uniforme deve ser estreado amanhã. Uma informação aqui importante é sobre o ranking, tá, gente? Deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês sobre o ranking, porque o Clube do Remo conquistou 11 colocações no ranking até o presente momento. De 37, o Clube do Remo subiu para 26º colocado. Ixi, deixou o rivalzinho muito para baixo lá, né? Inclusive o rival deve perder algumas colocações aí nesse ranking, né? Mas assim, natural, né? Eu queria muito saber se os mucurentos vão falar do ranking, né? Quando ele for lançado no final do ano novamente. É porque falaram pra caramba, ó, somos o melhor time do Norte. Somos o melhor time do Norte. Quero ver se vocês vão falar, né? Tem que falar, né? Falaram pra caramba aí do ranking aí no final, no final do ano passado, né? Pra tentar... Porque o mucurento ele vai buscar sempre alguma coisa, né? Pra ele tentar não entrar em depressão, né? A verdade é essa. Então ele vai sempre... O Palmeiras acaba de fazer 2-1 em cima do Cruzeiro, né? Aqui. Então assim, o mucurento ele sempre vai buscar isso, né? Sempre. Acho que o gol foi anulado, tá, gente? Acho que o Palmeiras fez, mas foi anulado aqui. Só confirmar pra vocês aqui, porque acredito eu que o gol tenha sido anulado, tá? Mas vamos lá, continuar a falar aqui agora sobre esse jogo de amanhã, né? Vocês viram aí, e não é novidade, né? Que é um jogo que pode não parecer muita coisa, porque a Chape é a lanterna na competição, tem 9 pontos, né? E o Clube do Remo tem 12 pontos. Mas se você observar, principalmente o Remo, vem de bons resultados nos últimos jogos. O Remo, se você pegar os últimos 5 jogos do Remo, o Remo ele somou 10 pontos. Se você pegar as pontuações, né, em termos de vitória e tal, não saiu o gol, tá, do Palmeiras, tá? Alarme falso. Só para deixar bem claro aí, tá? O jogo continua 1-1. O Remo, ele somou 10 pontos se você for somar, porque o Remo fez 3 vitórias e um empate, né? O Remo venceu o Botafogo, venceu o Bahia 2 vezes e empatou com o Palmeiras. Isso dá uma pontuação de 10 pontos de 15 possíveis, né? O Remo teve a derrota para o Cruzeiro em casa, né? Que eu acho assim que foi uma derrota doída, na minha opinião. Foi uma derrota doída, gente. Não dá para falar que não. O Remo naquele jogo não jogou nada. E eu sempre falo isso aqui. Se aquele jogo contra o Cruzeiro tivesse 10, 15, 20 minutos de acréscimo, o jogo ia terminar 1-0, porque o Remo não jogou nada naquele dia. Mas nós temos aí destaques no time do Remo. Destaques, né? Não o destaque, mas destaques. Que a gente amanhã pode ter uma confiança de que, de alguma forma, a gente saia vitorioso na Arena Condá. Na história, apenas 2 partidas entre Clube do Remo e Chapecoense. Foram inclusive ano passado pela Série B. 2 empates em 1-1. Um empate na Arena Condá e um empate em Belém. Contextos bem parecidos, né? O dono da casa vencia o jogo e toma um empate no finalzinho. Um empate dolorido para a Chape, lá na Arena Condá, e um empate muito dolorido para a gente, quando a gente estava ali engatando nossa 7ª vitória seguida, e aí toma aquele gol, uma bola desviada ali, né? Dentro da coisa ali, um banho de água fria. A gente estava encaminhando o nosso acesso naquele jogo contra a Chape, né?
Mas assim, graças a Deus deu tudo certo, a gente conquistou o acesso. A Chape também conquistou o acesso dela com muito mérito. E hoje são duas equipes que estão ali brigando ferrenhamente para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu estava falando dos destaques, né? Porque quando eu falo destaques, é destaques mesmo. E eles estarão amanhã em campo, com exceção do Talhari. Que, deixa eu só terminar aqui a questão do Talhari. O Talhari teve uma recuperação muito boa, tá, gente? E a tendência é que ele esteja de volta contra o Atlético Paranaense. Era uma dúvida, já é praticamente certo que ele volta contra o Atlético Paranaense na semana que vem. É um grande reforço que a gente vai ter aí, tá bom? Para mim é um baita de um reforço. Apesar do Formigão tá conseguindo performar, fazendo gols, inclusive, né? Mas para mim o Talhari é titular na posição, tá? Para mim o Talhari, porque o Talhari ele tem mais qualidade, ele tem presença de área, ele é um cara que sabe ali finalizar muito bem pro gol, né? A gente já viu ele fazer vários gols aí com a camisa do Remo. Contra o Bahia ele fez 2, fez aquele golaço do meio de campo contra a equipe do Bragantino. Então é um jogador diferente. Pro elenco que a gente tem, sim, é um jogador diferenciado. E ele 100%, assim como o Vitor Bueno 100%, são jogadores titulares desse time do Remo aí. Mas vamos lá. Temos destaques também, além do Talhari, né, que está machucado. Os nossos destaques que amanhã estarão em campo. Lateral direito, Marcelinho. Para mim é um dos destaques do Remo. Não vou nem falar do Rangel, que é chovendo molhado. Mas o Marcelinho, destaque. Tchamba, vem jogando muito na defesa. Apesar do Remo estar tomando gols todo jogo, mas o Tchamba vem fazendo a parte dele, vem jogando bem, né? O Tchamba vem fazendo a parte dele. Na minha opinião, gente, o Remo toma muito gol, não é pelos dois zagueiros que atuam bem. Tá? O Marlon fez uma partida ruim contra o Bahia, mas ele vem dando conta do recado. O grande problema do Remo é esse meio de campo exposto. Eu já falei isso aqui. O meio de campo exposto atrai o meio de campo adversário, atrai o time adversário. Isso aí sempre vai causar um problema, sempre. Né? Então, a gente tá falando aqui, tá, gente, de jogadores que individualmente estão atuando bem, né? Que é o caso do Tchamba. Meio de campo, Patrick Picanha, tá jogando muito, uma barbaridade com a camisa do Remo, Patrick Picanha, né? E na ponta, eu posso dizer que o Jajá e o Pikachu, eles vêm atuando no mesmo nível ali, né? Eles não comprometem, não fazem aquelas partidas terríveis, tenebrosas, não. Mas também não fazem partidas exuberantes. E o Manga vem melhorando, né? O nosso trio de ataque vem melhorando. Tanto é que o nosso trio de ataque vem fazendo gols. Isso é muito importante, tá? Já fez gol contra o Botafogo. Manga fez gol contra o Botafogo. Pikachu fez gol contra o Bahia. Então, acho que isso prova que o nosso time vem em evolução, vem em constante evolução. Amanhã, muito provavelmente, teremos o mesmo time que enfrentou o Bahia. O mesmo, né? Talvez ali entre o Vitor Bueno no lugar do Zé Ricardo. Essa é a única substituição, porque o Zé Ricardo está suspenso. Mas eu acredito, se eu fosse chutar, eu chutaria que ele vai colocar o David Braga. Mas amanhã, meio-dia, a gente confirma aqui essa escalação para vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários aí, quero saber a opinião de vocês. Uma última informação, não menos importante, tá, gente? Saiu aí a arrecadação do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. A arrecadação. Detalhe, o Remo jogou mais jogos fora de casa do que dentro de casa. O Remo só perde para 3 times em arrecadação. Vou repetir aqui, tá? Não, você não tá alucinado, não. Vou repetir. O Remo só perde para 3 times em arrecadação neste Campeonato Brasileiro. O Remo na 19ª colocação do campeonato. Para Flamengo, vice-líder, brigando pelo título. Para Palmeiras, líder, brigando pelo título. E para o Corinthians. Que o Corinthians, né, todo ano deve estar ali entre as maiores arrecadações, porque a torcida do Corinthians é louca mesmo, tá? Maluca mesmo pelo time, né? É uma das maiores paixões do Brasil, a torcida do Corinthians. Não sou corintiano, né, mas eu respeito muito, porque torcidas apaixonadas, elas têm o meu respeito. Elas têm o meu respeito, tá? Quando você faz tudo pelo seu clube, você tem o meu respeito. Porque eu me coloco no lugar desses torcedores, porque a gente teve que engolir tudo, né? Soberba, momentos ruins, pra gente não deixar o nosso clube acabar, né? Por isso que eu falo, o Remo não acabou por causa do seu torcedor. Então, o Remo tem a 4ª maior arrecadação
da Série A do Campeonato Brasileiro. Aí me diz, um time desse é pequeno? O time que tem a quarta maior arrecadação no maior campeonato do continente. Ele é pequeno, um time desse? É pequeno? Não é, gente. Agora, o que está sendo feito com esse dinheiro? Eu não sei. O CT continua parado e as obras no Bainão, para mim não ser injusto, estão acontecendo. Mas é a passo de tartaruga. Já me mandaram, inclusive, um vídeo, tá? Eu queria muito agradecer esse torcedor. Me mandou um vídeo de uma obra que está acontecendo no Bainão lá, né? Uma obra de reestruturação. Mas o Remo só vai conseguir mexer mesmo no Bainão quando colocar o CT para os jogadores treinarem. Cair o Bainão não vai ter tantos jogos, vai ter um tempo hábil para o Remo poder mexer no Bainão, fazer uma reforma ali organizacional dentro do estádio, para que o Remo tenha diversas vantagens. E uma delas, que eu queria muito, era que o sócio-torcedor do Remo, o sócio-torcedor, tivesse mais amplitude dentro do clube. Algo que hoje não tem. Mas deixa aí nos comentários, tá, gente? Quero muito saber a opinião de vocês sobre essa informação aí, que na minha opinião é surpreendente, tá? Eu sabia que o Remo tinha, sim, uma das maiores arrecadações ali da Série A, mas não sabia que era a quarta, não, tá? Só perde para Flamengo, Corinthians e Palmeiras, irmão. Só perde para isso, em termos de bilheteria, tá? A torcida do Remo é absurda, né? E olha o Remo na tabela, 19º, pô. Tá praticamente o campeonato todo na zona de rebaixamento. Olha o que esse torcedor faz por esse clube. E esse torcedor é maltratado, esse torcedor ele não tem a atenção que essa diretoria deveria dar. E aqui a gente luta pelo torcedor aqui. Aqui, diretoria do Remo. A gente vai sim ajudar vocês aqui, vai divulgar aqui, mas aqui a gente quer respeito com o torcedor. O torcedor do Remo, ele merece tudo de bom, cara. Tudo de conforto, tudo que vocês puderem fazer. Porque esse torcedor que alimenta esse clube, é esse torcedor que faz com que esse clube exista hoje. O Remo é grande, eu sempre falei isso aqui e vou falar. O Remo é grande por causa do seu torcedor. O torcedor do Remo transforma o Remo num time colossal no norte. A verdade é essa. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Valeu!